Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 16º domingo do tempo comum. Continuamos com a leitura do capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, que trata das parábolas do reino, que iniciamos no último domingo, 15º. E o trecho proposto à nossa meditação neste domingo nos apresenta as parábolas do joio e do trigo e também do grão de mostarda. Hoje, mais uma vez, nos é transmitida a mensagem da ação misteriosa do reino entre nós. Mas sabemos que, juntamente à presença do reino de Deus, há também a ação misteriosa do mal. Evidentemente, na consumação da história deste mundo, o mal terá o seu fim e prevalecerá definitivamente o bem. Mas, enquanto isso não acontece, surge para nós uma das perguntas fundamentais que se apresenta no horizonte da nossa fé cristã. Se Deus é bom e cuida das suas criaturas, por que o mal existe? A resposta a esta pergunta, evidentemente, ela não pode ser dada de forma muito simples, né? A resposta ela só pode ser encontrada de acordo com o que ensina a própria Igreja, no Catecismo da Igreja Católica, à luz da revelação cristã. Ou seja, é o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a esta pergunta, né, sobre a presença do mal no mundo. Ora, a bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus que vem ao encontro do homem pelas suas alianças, pela encarnação redentora de seu Filho, pelo dom do Espírito que vai plasmando, né, a nossa vida, pela agregação da Igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamamento à vida bem-aventurada, à qual as criaturas livres são de antemão convidadas a consentir, mas também que podem de antemão negar-se por um mistério terrível. Não há nenhum pormenor da mensagem cristã, portanto, que não seja em parte resposta ao problema do mal. O Catecismo da Igreja Católica, depois que faz toda essa apresentação, né, a respeito de tudo aquilo que é uma revelação na fé cristã, ele continua dizendo o seguinte, fazendo-nos mais uma pergunta: mas por que é que Deus não criou um mundo tão perfeito que nem o mal pudesse existir nele? Ora, meus prezados irmãos, no seu poder infinito, Deus poderia sempre ter criado um mundo melhor. No entanto, na sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente criar um mundo em estado de caminho para a perfeição última. E este devir implica no desígnio de Deus, juntamente com o aparecimento de certos seres, também o desaparecimento de outros seres. O mais perfeito com o menos perfeito, as construções da natureza com as suas destruições. Com o bem físico também existe, pois, o mal físico, enquanto a criação não tiver atingido a sua máxima perfeição. É nessa perspectiva, portanto, que podemos compreender a mensagem do Evangelho de hoje, que nos traz a imagem do joio e do trigo. Essas duas sementes podem muito bem representar o estado de pureza ou de impureza em que nós podemos nos encontrar muitas vezes, ou seja, o estado de santidade ou o estado de pecado. Em todos nós, prezados irmãos e irmãs, o joio do pecado encontra-se ainda misturado com a boa semente do Evangelho até o fim do tempo, como bem demonstrou nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho que estamos a meditar neste dia. A Igreja, ela caminhando neste mundo,
ela comporta pecadores ainda em seu seio, né? Pecadores que foram alcançados pela salvação de Cristo, mas que ainda estão a caminho da santificação plena. São Paulo VI tem um belíssimo ensinamento a respeito disso, quando ele diz o seguinte: a Igreja é santa, não obstante compreender no seu seio pecadores, porque ela não possui em si outra vida senão a da graça. É vivendo da sua vida que os seus membros se santificam, e é subtraindo-se a sua vida que eles caem em pecado e nas desordens que impedem a irradiação da sua santidade. É por isso que ela sofre e faz penitência por estas faltas, tendo o poder de curar delas os seus filhos, pelo sangue de Cristo e pelo dom do Espírito Santo. A primeira leitura que nós também meditamos na missa deste domingo, fala-nos de um Deus que, apesar da sua força onipotente e também da sua misericórdia, ele age conosco cheio de misericórdia e cheio de bondade, cheio de indulgência. Isso porque, mesmo que nós estejamos envolvidos no pecado, Deus espera que, com as suas graças, possamos então nos converter. Mas, atenção aqui, a indulgência e a misericórdia de Deus não significam, de sua parte, complacência com o mal que praticamos. Agindo com indulgência e com misericórdia conosco, Deus convida-nos a sermos humanos, ou seja, a termos um coração tão misericordioso e tão indulgente quanto o dele. Por outro lado, sabemos que, enquanto caminhamos nesta vida em busca da santidade, somos auxiliados pelo Espírito Santo, que outra coisa não é senão uma manifestação de outra maneira dessa bondade e dessa misericórdia de Deus. Na verdade, como disse São Paulo na carta aos Romanos, que também estamos seguindo a sua leitura contínua destes últimos domingos, é Deus, ele manifestando-nos a sua bondade por meio do seu Espírito Santo, ele também nos revela a nossa incapacidade de rezarmos bem por nós mesmos, ou seja, nem sempre sabemos o que pedir, nem sempre conseguimos discernir aquilo que está de acordo com as realidades deste mundo, ou seja, as realidades segundo a carne, daquilo que são as realidades segundo o Espírito. E nesse sentido, é o próprio Espírito Santo que vai então nos auxiliando em nossa fraqueza, para que possamos fazer um reto discernimento dessas realidades. A paciência e a indulgência de Deus são para nós imperiosas e nos é apresentado também como modelo a seguir também no nosso relacionamento diário com os nossos irmãos que falham. Portanto, neste domingo somos convidados a contemplar esta indulgência e misericórdia de Deus para conosco, para agirmos também assim nos nossos relacionamentos. E por isso mesmo devemos recorrer continuamente à Virgem Santíssima, Mãe de Misericórdia, para que ela nos auxilie com as suas intercessões e graças na busca da santidade, a fim de que colaboremos sempre mais com os influxos da graça que nos vem a nós por meio do Espírito Santo, para que nós alcancemos esta vida nova, esta vida em Cristo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.